Oi, eu sou o Felipe e surpreendentemente chove no Rio de Janeiro enquanto eu edito esse vídeo. Mas eu tô só passando aqui rapidinho pra dar 2 avisos. O primeiro é, você já me seguiu no Instagram? Sério, você não me seguiu no Instagram. Você não me seguiu no Instagram. Tá aqui, ó, tá aqui o endereço. Você não me seguiu no Instagram. O link tá no primeiro comentário fixado e você não me seguiu no Instagram. Tá na descrição do vídeo e você não me seguiu no Instagram. Me segue lá, eu posto coisas muito legais e muito divertidas. Mas a segunda é só pra avisar que esse aqui é um conto escrito pelo Neil Gaiman, sim, o deus da ficção. E como o próprio nome desse vídeo sugere, essa é a parte 1 de 2. Significa que a história não acaba aqui. Eu tive que dividir em 2 partes porque a história é muito grande. Mas não se preocupem, a segunda parte vai sair depois de amanhã. Porque eu não gosto de postar as 2 partes seguidas assim, porque vai que você não gosta da história e aí vai ficar meio que 2 dias sem vídeo. Então não se preocupem, a segunda parte já está no ar e ela sai depois de amanhã, ok? Então aproveitem aí porque eu garanto que você não vai se decepcionar, porque é Neil Gaiman, né? E essa história é muito incrível. Então não se esquece de quando o vídeo acabar, deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o que você achou da história. E claro, me segue no... Cara, eu preciso falar de novo pra você me seguir no Instagram. Enfim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e chega de falar, né? Vamos lá, vamos finalmente pra história. Eu não sei que espécie de coisa ela é. Nenhum de nós sabe. Ela matou sua mãe ao nascer. E nunca é demais lembrar sua culpa por isso. Dizem que eu sou sábia, mas estou longe disso. Tudo que previ foram fragmentos, momentos congelados e presos em poças d'água ou no vidro do meu espelho. Se eu fosse sábia, não teria tentado mudar o que vi. Se eu fosse sábia, teria me matado antes mesmo de encontrá-la, antes mesmo de tê-lo conquistado. Sábia e bruxa, ou assim o dizem, e eu tinha visto o rosto dele nos meus sonhos e pensamentos por toda a minha vida. 16 anos a sonhar com ele, antes do dia em que ele parou seu cavalo perto da ponte, naquela manhã, e perguntou meu nome. Ele me ajudou a montar no seu altivo cavalo e fomos juntos para minha pequena propriedade no campo. Meu rosto enterrado no dourado dos seus cabelos. Ele me pediu o que eu tinha de melhor. Era seu direito, por ser rei. Sua barba era de um vermelho bronze à luz da manhã, e eu o conheci não como um rei, pois eu não sabia nada sobre reis então, mas como meu amor. Ele teve de mim tudo o que queria. É um direito dos reis, mas me retribuiu no dia seguinte, e na noite também. Sua barba tão vermelha, seu cabelo tão dourado, seus olhos do azul de um céu de verão, sua pele bronzeada com a cor gentil do trigo maduro. Sua filha era só uma criança, não mais que 5 anos de idade quando eu cheguei ao palácio. Um retrato da sua mãe morta pendia da parede do seu quarto, na torre. Uma mulher alta, seu cabelo da cor do ébano, os olhos castanhos. Sua pálida filha não parecia descender dela. A garota não fazia suas refeições conosco. Eu não sei em que lugar do palácio ela comia. Eu tinha meus próprios aposentos. Meu marido, o rei, também. Quando ele me queria, ele mandava me procurar, e eu ia até ele, e lhe dava prazer, e também recebia um pouco. Uma noite, vários meses após eu ser levada ao palácio, ela veio aos meus aposentos. Estava com 6 anos. Eu bordava à luz do lampião, apertando meus olhos à sua fumaça e à sua parca iluminação. Quando levantei os olhos, ela estava ali. Princesa? Ela não disse nada. Seus olhos eram negros como o carvão, negros como seus cabelos. Seus lábios eram mais vermelhos que o sangue. Ela olhou para mim e sorriu. Seus dentes pareceram afiados, mesmo ali, à luz do lampião. O que você está fazendo fora de seu quarto? Eu estou com fome, ela disse, como qualquer criança. Era inverno, um tempo em que comida fresca é como um sonho de calor e luz do sol. Mas eu tinha cordões de maçãs, descaroçadas e secas, penduradas nas vigas do meu aposento, e puxei uma para ela. Tome. O outono é a época de secar, de preservar, a época de colher maçãs e gordura de ganso. O inverno é a época da fome, da neve e da morte. E é a época de festival, quando esfregamos gordura de ganso na pele do porco,
e o recheamos com maçãs colhidas no outono. E então o assamos ou grelhamos e organizamos o festival enquanto ele estala no fogo. Ela pegou a maçã seca e começou a mordiscá-la, com seus dentes amarelos e afiados. Está boa? Ela assentiu. Eu sempre tive medo da princesinha, mas naquele momento me aconcheguei a ela e com meus dedos gentilmente acariciei seu rosto. Ela olhou para mim e sorriu. Ela sorria raramente, e então fincou seus dentes na base do meu polegar, tirando sangue. Eu ia começando a gritar de dor e surpresa, mas ela olhou para mim e eu caí em silêncio. A princesinha fixou sua boca à minha mão e lambeu, chupou, sugou. Quando terminou, deixou meus aposentos. Diante do meu olhar, a perfuração feita por ela começou a se fechar, a cicatrizar, a sarar. No dia seguinte, ela era como uma cicatriz antiga. Eu poderia ter cortado a minha mão com um canivete quando era criança. Eu havia sido congelada por ela, possuída e dominada. Aquilo me assustou, mais do que o sangue de que ela havia se alimentado. Depois daquela noite, eu trancava meus aposentos ao anoitecer, barrando a porta com uma tranca de carvalho, e pedi ao ferreiro que fizesse barras de aço e as colocasse nas minhas janelas. Meu marido, meu amor, meu rei, passou a me procurar cada vez menos, e quando eu ia a ele, o encontrava atordoado, indiferente, confuso. Ele não conseguia mais fazer amor como um homem, e não me permitia dar-lhe prazer com minha boca. A única vez que tentei, ele se sobressaltou violentamente e começou a chorar. Eu retirei minha boca e o abracei com força, até os soluços pararem, e ele dormiu, como uma criança. Enquanto ele dormia, corri meus dedos pela sua pele. Estava coberta de muitas cicatrizes antigas, mas eu não me recordava de nenhuma cicatriz na época da nossa corte, exceto uma no seu quadril, onde um urso o havia ferido na sua juventude. Logo, ele era apenas uma sombra do homem que eu havia conhecido e amado naquele dia, na ponte. Seus ossos estavam aparecendo sob a pele, azuis e brancos. Eu estava com ele nos seus momentos finais. Suas mãos estavam frias como pedra, seus olhos de um azul leitoso, seu cabelo e barba escassos e opacos. Ele morreu sem tremer, sua pele picada e pustulenta da cabeça aos pés, com cicatrizes minúsculas. Ele já não pesava quase nada. O chão já estava bem congelado então, e não pudemos cavar seu túmulo. Então fizemos um marco de rochas sobre o corpo, como um memorial, pois restava muito pouco dele para proteger da fome das feras e dos pássaros. E então, eu era a rainha. E era tola e jovem. Apenas 18 verões tinham se passado desde que vi a luz do sol pela primeira vez. E não fiz o que faria se fosse agora. Se fosse agora, é verdade que eu teria arrancado seu coração. Mas também teria arrancado sua cabeça, braços e pernas. Eu a teria estripado e teria assistido na praça da cidade enquanto o carrasco preparava o fogo aos berros. Assistido sem nem piscar enquanto ele entregasse cada parte dela ao fogo. Eu colocaria arqueiros ao redor da praça, que iriam atirar em cada pássaro ou animal que se aproximasse das chamas, qualquer corvo, cachorro, falcão ou rato. E não fecharia meus olhos até que a princesa virasse cinzas, e que um vento gentil pudesse espalhá-la como neve. Eu não fiz nada disso, e nós pagamos por nossos erros. Dizem que fui enganada, que aquele não era o coração dela, que era o coração de um animal, um cervo talvez, ou um urso. Dizem, mas estão enganados. E alguns dizem, mas quem mentiu foi ela e não eu, que me foi dado o seu coração e que eu o comi. Mentiras e meias verdades caem como neve, cobrindo as coisas que eu me lembro e as coisas que vi. Uma paisagem irreconhecível depois de uma tempestade de neve foi o que ela fez da minha vida. Havia cicatrizes no meu amor, nas coxas do pai dela, nos seus testículos e no seu membro quando ele morreu. Eu não fui com eles. Pegaram-na durante o dia, enquanto ela dormia e estava mais enfraquecida. Levaram-na para o coração da floresta e lá abriram sua blusa e cortaram fora o seu coração, deixando-a morta numa vala para a floresta engolir. A floresta
é um lugar escuro, a fronteira de muitos reinos. Ninguém seria tolo o suficiente para reclamar jurisdição sobre ela. Foras da lei viviam lá. Ladrões viviam lá e lobos também. Alguém poderia cavalgar por ela uma dúzia de dias e nunca ver uma alma que fosse. Mas haveriam olhos sobre a pessoa o tempo inteiro. Eles me trouxeram o coração dela. Eu sabia que era o dela. Um coração de porca ou de corça não teria continuado pulsando e batendo depois de ter sido arrancado fora como aquele. Eu o levei para os meus aposentos. Não o comi. Pendurei-o nas vigas sobre minha cama e preenchi a distância entre ambos com frutinhas do mato, vermelho-alaranjadas, como o peito do tordo, e com cordões de alho. Lá fora, a neve caía, cobrindo as pegadas dos meus caçadores, cobrindo seu corpinho na floresta, onde ele jazia. Pedi ao ferreiro que removesse as barras de aço das minhas janelas e passei algum tempo no meu quarto. Cada tarde naqueles curtos dias de inverno, perscrutando a floresta, até a escuridão cair. Havia, como eu já mencionei, o povo da floresta. Eles saíam, alguns deles para a feira da primavera, um povo mesquinho, animalesco e perigoso. Alguns eram atrofiados, anões, aleijados, corcundas. Outros tinham os dentes enormes e olhares vagos de idiotas. Alguns tinham dedos como barbatanas ou patas de caranguejo. Eles se arrastavam para fora da floresta a cada ano, na feira da primavera, após a neve derreter. Quando eu era uma mocinha, trabalhei na feira e me assustava com eles, aquele povo da floresta. Eu lia a sorte para os visitantes da feira, numa poça de água parada. E mais tarde, quando estava um pouco mais velha, num disco de vidro polido incrustado em prata. Um presente de um mercador cujo cavalo desgarrado eu tinha encontrado através de uma poça de tinta. Os guardadores do estábulo da feira tinham medo do povo da floresta, pois eles roubavam suas coisas guardadas nas tábuas expostas do estábulo. Pedaços de pão de gengibre ou cintos de couro que ficavam pregados com grandes pregos de ferro nas madeiras. Diziam que se seus artigos não estivessem pregados, o povo da floresta os pegaria e fugiria, mordiscando o pão e açoitando o ar com os cintos. O povo da floresta tinha dinheiro, todavia. Uma moedinha aqui, outra ali, às vezes já esverdeada pelo tempo ou pela terra. A face desconhecida até pelos mais velhos deles. Também tinham coisas para comerciar, e assim a feira continuava, servindo proscritos, anões e ladrões, se fossem silenciosos, que pilhavam dos raros viajantes vindos das terras além da floresta, ou dos ciganos, ou apanhavam cervos. Isso era roubo aos olhos da lei. Os cervos pertenciam à rainha. Os anos passaram lentamente, e meu povo dizia que eu os governava com sabedoria. O coração ainda pendia sobre minha cama, pulsando gentilmente na noite. Se ainda havia alguém que pranteava a criança, eu não tinha evidência. Tinham terror dela e se consideravam livres da sua presença. As feiras da primavera se sucediam. 5 delas, cada uma mais triste, pobre e pior do que a anterior. Poucos do povo da floresta saíam para comprar. Aqueles que vinham pareciam subjugados e apáticos. Os guardadores do estábulo deixaram de pregar seus pertences nas tábuas, e por volta do 5º ano, só um punhado do povo da floresta veio. Uma pequena e assustada turba de homenzinhos peludos e ninguém mais. O lorde da feira e seu pajem vieram a mim depois que a feira acabou. Eu o havia conhecido de passagem, antes de me tornar rainha. Eu não venho a você como a minha rainha, ele disse. Eu não disse nada, apenas escutei. Eu venho a você porque você é sábia. Quando você era criança, encontrou um potro desgarrado olhando numa poça de tinta. Quando era uma donzela, encontrou um infante perdido que havia vagado para longe de sua mãe, olhando naquele seu espelho. Você sabe segredos e consegue encontrar coisas perdidas. Minha rainha, o que está levando o povo da floresta? No próximo ano, não haverá feira da primavera. Os viajantes de outros reinos se tornaram escassos e o povo da floresta está quase desaparecido. Outro ano como este, e nós deveremos morrer de fome. Ordenei à minha serva que trouxesse o meu espelho. Ele era simples, um disco de vidro polido incrustado em prata,
que eu guardava envolto numa pele de corça, dentro de uma arca em meu quarto. Trouxeram-no para mim, e eu olhei. Ela agora estava com 12 anos, e não era mais uma criança. Sua pele ainda era pálida, seus cabelos e olhos negros como carvão, seus lábios vermelhos como sangue. Ainda usava as roupas com que tinha chegado ao castelo pela última vez. A blusa, a saia, apesar de elas estarem já muito gastas e remendadas. Sobre elas usava uma capa de couro, e em vez de botas, usava sacos de couro, amarrados com cordões em seus pés minúsculos. Ela estava parada na floresta, atrás de uma árvore. Enquanto eu olhava com o olho da mente, via correr e saltitar, passando de uma árvore para outra, como um animal, um morcego ou um lobo. Ela estava seguindo alguém. Era um monge. Ele usava roupas de saco e seus pés estavam nus, endurecidos e cheios de crostas. Sua barba e tonsura estavam crescidos e mal aparados. Ela o observava de trás das árvores. Finalmente, ele parou para passar a noite e começou a fazer um fogo, empilhando gravetos e quebrando um ninho de torno para usar como acendedor. Ele tinha uma caixinha de metal na bata e bateu a pedra de acender no aço até as fagulhas iniciarem o fogo. Havia 2 ovos no ninho que encontrara e ele os comeu, crus e sem tempero. Não deve ter sido uma refeição muito satisfatória para um homem tão grande. Ele sentou ali, à luz da fogueira, e ela saiu do seu esconderijo. Agachou-se do outro lado do fogo e olhou fixamente para ele. Ele sorriu afetadamente, como se não visse um outro ser humano há muito, e com um gesto chamou-a para perto dele. Ela se levantou e andou em volta do fogo, parando à distância de um braço. Ele remexeu na roupa até achar uma moeda, uma pequena moeda de cobre, e jogou para ela. Ela pegou e assentiu, indo até ele. Ele puxou a corda da cintura e sua batina ondulou, abrindo-se. Seu corpo era tão peludo quanto o de um urso. Ela o empurrou para trás, no musgo. Uma mão crispada como uma aranha caminhou pelo emaranhado de pelos até fechar-se no membro. A outra mão traçou um círculo em volta do mamilo esquerdo. Ele fechou os olhos e tateou com uma mão enorme sob a saia dela. Ela desceu com a boca para o mamilo que estava acariciando, sua pele suave e branca contra o corpo escurecido dele. Ela cravou profundamente seus dentes no peito dele. Os olhos dele se abriram. Depois se fecharam de novo, e ela bebeu. Ela o derrubou e se alimentou. Enquanto o fazia, um fino líquido enegrecido começou a pingar por entre as suas pernas. Você sabe o que está afastando os viajantes de nossa cidade? O que está acontecendo ao povo da floresta? Perguntou o Lorde da feira. Eu cobri o espelho com a pele de corça e disse a ele que cuidaria pessoalmente para que a floresta voltasse a ser segura. Eu tinha que fazê-lo, apesar de isso me aterrorizar. Eu era a rainha. Uma mulher tola teria então ido à floresta e tentado capturar a criatura. Mas eu já havia sido tola uma vez e não tinha vontade nenhuma de sê-lo de novo. Passei algum tempo com as ciganas, que atravessavam nosso país pelas montanhas para o sul, ao invés de passar pela floresta, para o norte e oeste. Eu me preparei e obtive as coisas de que precisaria, e quando as primeiras neves começaram a cair, eu estava pronta. Nua, eu fiquei, e sozinha, na mais alta torre do palácio, um lugar aberto ao céu. O vento arrepiava meu corpo. Minha pele ficou como a do ganso. Depois de depenado, eu carregava uma bacia de prata e uma cesta onde havia colocado uma faca e um alfinete de prata, alguns tenazes, um manto cinzento e 3 maçãs verdes. Eu os pus no chão e fiquei ali, despida na torre, humilde diante do céu da noite e do vento. Se algum homem tivesse me visto parada ali, eu teria atraído seus olhos. Mas não havia ninguém para espiar. Nuvens cruzavam o céu, escondendo e descobrindo a lua minguante.